Quando a gente olha a Operação Lava Jato da Polícia Federal, que identificou uma série de esquemas na Petrobras em conluio com empreiteiras privadas, dá a impressão de que tudo isso começou ao longo dos últimos anos. Só que a história da presença das empreiteiras no Brasil é muito mais antiga. Há um momento definidor para as empreiteiras que foi na construção de Brasília, no final da década de 50. A segunda onda de crescimento das empreiteiras se deu em 1969, quando o general, presidente da época, Costa e Silva, assinou um decreto. Nesse decreto, ele fechou o mercado brasileiro para empreiteiras estrangeiras. As empreiteiras estrangeiras foram embora, prosperaram as empreiteiras brasileiras na construção do Brasil Grande, que ajudou a alavancar o milagre econômico da época da ditadura militar. Um caso emblemático é o da Odebrecht. A Odebrecht era a 19ª empreiteira do Brasil, estava lá na Bahia, que é onde ela nasceu, e não tinha muita expressão. Com o decreto dos militares, a Odebrecht prosperou para as primeiras colocações rapidamente, depois de ter feito grandes obras como o aeroporto do Galeão, a usina nuclear de Angra. Outro efeito colateral que também passou a ocorrer uma grande concentração entre as principais empreiteiras. No final da ditadura, em 1984, os números indicam que quase 70% de tudo que as 100 maiores empreiteiras faturavam ia apenas para 10 dessas empresas. Esse decreto foi revogado por Fernando Collor, mas talvez fosse tarde demais. Tanto é que as grandes empreiteiras continuaram a dominar durante os 20 anos seguintes, como são até hoje, e se tornaram as maiores financiadoras de políticos de todos os partidos no país. Nesse cenário, não pode ser uma surpresa para ninguém que as empreiteiras estejam envolvidas em tantos conluios aí com a Petrobras. O que talvez chame a atenção é que essa operação, que está sendo concentrada na Petrobras, ainda não abriu um pouco o seu escopo e não chegou a outras empresas públicas nos estados, nas cidades ou mesmo no âmbito federal, porque certamente não deve ser um privilégio da Petrobras ter um monopólio de toda a relação promíscua entre público e privado, no caso com as empreiteiras. Certamente essa prática se estende para outras empresas da economia brasileira em vários níveis de governo.